Fala, pessoal, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 17 de abril de 2024, eu sou Gustavo Reis, em foto. Hoje, aqui no Jornal da Manhã, no Todo Poder Emana do Povo. Hoje, em foto, participando aqui em foto, no início do jornal, ajudando a dar o pontapé para a presença aqui dos meus amigos, professor André Queiroz e Alex Canuto. Já eu coloco eles na tela, eles sim em vídeo. Eu peço para você que está nos acompanhando aqui no YouTube do Todo Poder Emana do Povo e nos canais de Twitter, do Aliados, no meu perfil pessoal, no perfil do Satier, no novo perfil do Satier. Quem não segue o Satier tem um novo perfil, já que ele perdeu a conta antiga lá no Twitter. A gente começa o nosso Jornal da Manhã do Todo Poder Emana do Povo e eu peço para vocês compartilharem o link, nos ajudarem. Quem estiver aqui no YouTube, por favor, interaja bastante no chat, colocando a cidade onde você nos acompanha, o lugar de onde você nos acompanha. Pode colocar também o preço daquelas coisas que estão absurdas no supermercado, na feira da sua cidade. A gente vive uma inflação do mundo real, que é bem diferente da inflação divulgada pelo governo. E a gente tem um monte de assuntos para falar, e hoje, principalmente, sobre o Arthur Lira. Arthur Lira, que é o homem que tem que decidir o futuro da nação e o seu próprio futuro. O que o Arthur Lira quer para a sua vida e para a vida desse país. Para isso, eu vou botar já na tela aqui o professor André Queiroz. Bom dia, professor. Olá, bom dia, meu amigo Gustavo. Bom dia, meu amigo Canuto, que vai entrar agora. E expondo aqui um negócio aqui para nossa querida e qualificada audiência. Primeiro, reafirmar o compromisso do nosso amigo Gustavo. Faz questão de apresentar, mesmo sem poder, tá? A presença dele. Segundo, entregar o ouro também, que ele está num estresse violento de trabalho com relação ao nosso amigo de bancada aqui, Rafael Satier. Certamente vocês já devem estar sabendo alguma coisa dele aí. Então o Gustavo está nessa batalha junto, assim como nós também, nessa batalha aí. E desejando novamente um bom dia aí para a nossa querida e qualificada audiência. Muitas notícias para conversarmos. E deixa eu botar aqui na tela nosso amigo Alex Canuto. Canuto que ontem comigo protagonizou o bug do YouTube, né, Canuto? A gente ontem viveu o bug do YouTube ao vivo e a cores. Somos testemunhas oculares da história. Bom dia, Canuto. Olha o teu áudio, Canuto. Bom dia, Gustavo. Bom dia, André. O André, pelo jeito, já sarou da dengue, né? Voltou a dar bom dia, querida e qualificada audiência. Voltou ao normal aí, né, André? Estamos de volta aí. Bom dia a você. Bom dia a você que sempre nos acompanha aqui no canal Todo Poder Emana do Povo. E é isso aí, Gustavo. Ontem, lá no canal do Aliados, foi uma coisa impressionante. A história do Shadowban, é isso que a gente fala, tal. Tem na transmissão de ontem, até a gente se estendeu um pouco mais, porque tinha que mostrar, tinha que tirar print e provar o que estava acontecendo. A audiência cai assim, de 500 e tantos ao vivo para 18. De uma hora, puf. Aí ninguém consegue mandar mensagem, não consegue responder a pergunta do chat, a enquete. Tá? Foi uma coisa absurda para provar que o problema todo que está acontecendo com a nossa plataforma, talvez com outras também aqui, com o nosso canal. Ontem foi, e hoje em dia, mesmo com os problemas, aí o Gustavo está com outro problema, não é aqui da plataforma, mas a gente soa a camisa aqui todo dia para colocar esse jornal no ar, porque é importante ocupar esse espaço, enquanto a gente ainda pode ocupar. Enquanto a esquerda globalista ainda não nos cala totalmente, eles querem calar, mas enquanto ainda não consegue, a gente vai aqui falando e vai cumprindo o nosso papel, né, Gustavo? É isso, é por isso que é muito importante que você compartilhe o link e nos ajude a vencer tudo isso que está acontecendo. Isso, infelizmente, acontece com vários perfis. O motivo de toda essa celeuma e as denúncias do Schallenberg e do próprio Elon Musk é por conta das interferências das plataformas nos perfis que eles consideram perfis que não atendem aí à vontade, os anseios políticos, enfim, do estamento burocrático, como dizia o Olavo de Carvalho. Está aqui, o Francisco colocou. Eu estava ontem na live, o Gustavo até a enquete não tinha como responder. Pois é, quem viveu ontem isso, disseram que outros canais estavam sofrendo a mesma coisa. Com a gente foi bizarro. Durante toda a transmissão, o público no Twitter só aumentou. Nós tínhamos retenção no Twitter. E no YouTube, chegava em 500, voltava para 400. Chegava em 550, voltava para 430. E uma hora reduziu até chegar ao ponto de 15 pessoas online. As pessoas começaram no chat a responder. Só no chat você percebia que tínhamos mais de 15 pessoas assistindo, e todo mundo que assiste no YouTube, nem todo mundo está ali no chat. Então nós resolvemos colocar uma enquete para na enquete as pessoas responderem, e nós termos lá os números de pessoas que estavam assistindo. E aí as pessoas não conseguiam responder a enquete. Infelizmente isso ontem aconteceu no YouTube. O motivo disso ter acontecido, não sei. O YouTube se pronunciou? Não sei. Não apareceu pronunciamento nenhum. E assim eles vão fazendo, assim eles vão tirando engajamento, e assim eles vão tirando a capacidade de algumas pessoas que vivem disso,
Não é o nosso caso aqui, nós fazemos isso daqui com toda a dedicação, mas, por exemplo, é o caso da Andréia, que é apresentadora lá no Aliados, ela é uma profissional de comunicação, ela vive disso daí, das pessoas não terem sua remuneração, não terem seu salário, enfim. Ontem eu me estendi demais falando sobre isso. Essa é uma triste realidade nossa, como outras tristes realidades estão ocorrendo aí no país, estão acontecendo no país. E uma delas é a questão do Arthur Lira. A gente vai começar logo com esse principal assunto, né? Porque o Arthur Lira está revoltado com o governo, está realmente brabo com o governo. Ele deu aquele desabafo falando do Paulo Pimenta, que o Paulo Pimenta é um traidor, enfim, chutou o pau da barraca ali, claramente, e ele agora vai instalar até 5 CPIs na Câmara. Atualmente, a Casa possui 8 pedidos de CPIs. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instalará nos próximos dias até 5 comissões parlamentares de inquérito na Casa. A informação foi dita aos líderes partidários durante uma reunião nesta terça-feira, dia 16. Alguns líderes sinalizaram ainda que Lira pretende criar as CPIs na quarta, dia 17. Atualmente, a Casa possui 8 pedidos de CPIs. Contudo, regimentalmente, só pode ter 5 colegiados funcionando ao mesmo tempo. Ainda não se sabe quais comissões Lira pretende instalar e se ele seguirá o critério cronológico, priorizando os requerimentos protocolados primeiro. A ação se torna parte de mais um capítulo na tensão entre o Legislativo e o Executivo, pois o funcionamento de CPIs pode dificultar o andamento das matérias prioritárias do governo na Casa, que busca celeridade. Vou dizer aqui para vocês quais são as CPIs lá, que estão lá dentro do Congresso Nacional e pela fila, tá? Violação de preceitos legais por concessionárias de distribuição de energia elétrica para indeferir pedidos de conexão de micro e mini geração distribuída. Apurar o tráfico infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Denúncias do crime organizado e sua relação com o crescimento do número de homicídios e atos de violência em todo o Brasil. Renovação do contrato de fornecimento de energia em empresas Amba e Capor Worship no Brasil. Compra da energia da Venezuela. E assim vai. Temos outros pedidos lá dentro da Casa. O Canuto, André, me parece muito claro que o problema não são os temas que estão na CPI, mas sim tudo isso que o governo vem fazendo. Desde o ano passado, nós vimos esse cenário, né, que era o Arthur Lira criando dificuldade para vender facilidade e o governo acenando e botando dinheiro. Chegou no final do ano, o governo deu uma apertada no Arthur Lira. Entrou no início do ano, houve ali uma tentativa de se reorganizar a Casa, mas a gente chegou no mês 4, a Casa não está organizada, e agora o Arthur Lira, que é alguém que fez escola, aprendeu tudo com o Eduardo Cunha que ainda tem muita força no Congresso, pode fazer o cenário mudar, o cenário político nacional mudar, né, André? É só para a nossa audiência entender, tudo está relacionado com a sucessão do presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados. 2 anos, mais 2 anos, ele não pode mais se reeleger. Se for uma nova sessão legislativa, ele pode ficar mais 2 anos. Teoricamente, 2 anos só. Mas se mudar a sessão legislativa, ele pode ficar mais 2. Beleza. Quem é que vai votar agora o representante? Quem será o sucessor de Arthur Lira? É o representante escolhido por ele? É o representante escolhido pelos seus pares? Ou o representante escolhido pelo imperador da mentira? Entendeu? Então tem 3 candidatos nessa. É o candidato do Arthur Lira, é o candidato da Câmara dos Deputados e é o candidato do Poder Executivo. Isso é fato, isso é óbvio. Ele quer botar o candidato dele, primeiro ponto. Segundo ponto, CPI é um instrumento, é que eu acho legal assim, a audiência entender, assim, para entender pelo menos um instrumento, que seria um instrumento maravilhoso. CPI é um instrumento maravilhoso. Sabe por quê, audiência? Que a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que pode ser instaurado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou nas 2 casas, que é a CPI mista, CPMI, M de mista, é um instrumento da minoria no Congresso. Então, a minoria do Congresso, supondo, tá? Nós temos a grande maioria de esquerda, grande maioria de sindicalistas, uma minoria de Partido Verde, por exemplo, ela pode instaurar uma CPI, desde que tenha um quórum mínimo de 1/3, é isso? Tendo alguns líderes incluídos, para instaurar uma CPI para investigar o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo. Então, você tem, desde que seja um fato determinado. Então, é interessante isso. Isso seria um instrumento legal das minorias. Virou um instrumento de força do presidente da Casa. Então, o presidente da Casa, ele pode pautar os temas dele. Olha só, nós temos aí 8 pedidos de CPI. Só posso colocar 5.
eu escolho os 5 e quais as datas. Entendeu? Agora, só para a gente entender que as CPIs, elas têm o poder de pautar alguns temas na sociedade. Então, por exemplo, tá? Se você pautar a CPI do abuso de autoridade por parte do Supremo, que é uma das CPIs, parece que o relator é o Marcel Van Hatten, parece, né? Mas acho que é ele sim. Isso passa a pautar a sociedade. Ele ganha uma relevância grande na sociedade, não é isso? E ele pauta isso. Isso tem relevância, inclusive, nas eleições municipais. Então, se eu tiver deputados federais atuantes numa CPI, que seja relevante na sociedade, e esse cara deu o apoio para o candidato nas eleições municipais, até nisso muda. Então, tem essa pauta na sociedade. Segundo, tem a pressão no governo. Olha aqui, o imperador, você gosta de mentir, mas comigo você não vai mentir, não. Aliás, se mentir, eu minto também. Eu vou e pauto, porque eu posso embarrear algumas questões relacionadas às pautas do governo. Por exemplo, as concessionárias de energia elétrica. A energia agora vai subir, dona Maria e seu José. Você está vendo aí que a luz, eles estão segurando. Se a luz está alta, é porque eles estão segurando o preço. Se esse troço gerar problema nas concessionárias de luz, o preço vai explodir, a popularidade do governo despenca, porque a luz, dona Maria, não é da tua casa, não. Gente, quando eu falo dona Maria, somos nós brasileiros. Eu me incluo no seu José, tá? São pessoas que podem ser pessoas simples, pessoas que não leem sobre isso, ou pessoas que simplesmente trabalham. Tem gente que acorda de manhã e está trabalhando. André, eu tenho grandes amigos meus, André, não estou muito preocupado com isso, não. Eu tenho 2 filhos para criar, tenho colégio para pagar e tenho que acordar cedo para trabalhar. Esse negócio de governo, não estou nem aí. Eu sei que me interfere, mas a minha preocupação é pagar as contas. Eu acho que ele está certo. Entendeu? Então, quando eu chamo as pessoas assim, é porque nós estamos focados nisso. Vou pegar meu amigo Gustavo, por exemplo, ele vai ter que trabalhar o dia inteiro no trabalho dele e focar também em questão política. Nós estamos voltados para a questão política, que a gente explica para a nossa audiência. Então, essa relação entre o poder executivo e o poder legislativo é o grande problema. Problema que o Estado não anda, o país não anda, mas fica essa luta. Arthur Lira tem uma grande guerra para travar o poder executivo. E aí, né, Canuto, quando nós olhamos o cenário político, olhamos as notícias, enfim, olhamos no Twitter as notícias, não simplesmente na grande mídia, a gente vê os dados que são lançados, nós percebemos que há uma disputa nessa maluquice que é o Brasil, dessa disputa de poder e espaço e tentativa de mandar recados para a sociedade, muitas vezes de enganar a sociedade para dizer que está fazendo algo. Nós temos a situação, por exemplo, do Senado, que está aprovando lá a questão das drogas. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto agora, vou deixar esse assunto para vocês falarem depois. Eu vou voltar para como a mídia e aqueles canais que são de esquerda e alguns muito disfarçados, como o tal do ICL, o Instituto Conhecimento Liberto. Olha, se você conhece alguém que assiste aquilo que é de direita, sabe que aquilo ali é um canal de esquerda, tá? Muito de esquerda. Não acreditem nisso daí. Que agora, nesse momento está com 20 mil pessoas assistindo a transmissão. Só para vocês terem ideia. A direita sempre tomou conta do YouTube, do Twitter, da rede social, e eles lá estão com 20 mil pessoas assistindo, e a gente aqui lutando para ter agora 700. E olha que a nossa audiência sempre foi muito alta. Por que a nossa audiência despencou assim? Né? Não dá para entender. Mas, enfim, a gente vê esses caras tratando o Lira como traidor. Hoje, o Noblar, que, né, a gente dispensa comentários, nem precisa falar do que ele é, faz um textão dizendo que Lira vai pegar em armas. Me parece que eles já sabem efetivamente o que acontecerá. Essa gente está preocupada, essa gente sabe que o Lira tem um poder na sua mão. O Lira tem força dentro do Congresso Nacional. Apesar de todas as tentativas que nós já tratamos aqui no jornal também, do próprio governo, inclusive de esvaziar a bancada do Arthur Lira, aquela bancada de centro muito grande. O que a gente pode esperar daqui para frente? E é bom lembrar que o Lira tem anseios políticos lá para frente, que o Lira não é um cara efetivamente de direita, conservador, nada disso. Ele luta pela sua sobrevivência política. Será que o governo vai fazer tratativas com o Lira, pagar o passe para ele, enfim, não fazer o que tem que fazer? Ou a gente pode sonhar aí com algumas atitudes ainda mais arrojadas do Lira, algumas atitudes ainda mais arrojadas do Lira daqui para frente? Olha, Gustavo, acho que depende do Lira aceitar ser humilhado ou agir que nem homem, né? Porque o Lira, o cara chega a presidente da Câmara, ele deve
ter pelo menos uns 3 mandatos aí de deputado, no mínimo. Chega presidente da Câmara. Ainda não aprendeu que não se deve confiar em petista? Vem dizer que o Paulo Pimenta é traidor, que deu calote nele. Ah, não diga. Você não sabia que isso ia acontecer? Foi pegar cheque de petista, prometeram para ele repasse de emenda, liberação de emenda, prometeram isso e aquilo e não cumpriram nada. Ah, não diga que o PT não cumpriu. Não diga. Não, olha, o primeiro que caiu lá já foi trouxa. O enésimo que cai na conversa de petista é trouxa elevado à enésima potência. Acho que o Lira é trouxa à enésima potência. Foi acreditar em petista e agora vem reclamar que petista não cumpriu acordo. E é isso que você falou, né, Gustavo? Querendo tirar o poder dele. Petista age assim. É amiguinho, vai lá, tapinha nas costas, vamos dar canelada, depois vai tomar cerveja, lembra dessa daí? Conversa mole de petista, né? Aí vai lá tomar cerveja e tá lá te espetando, lá te traindo pelas costas. Tá lá sangue sugando o cara. Petista não faz amizade, meu amigo. Petista quer poder a todo custo. Ele não se contenta, ele não se acomoda. O Centrão, sim, o Centrão acomoda. Libera as emendas e acomoda o Centrão. Petista não acomoda, não, cara. Ele libera a tua emenda hoje, amanhã ele vai tirar a tua emenda também. Essa gente tem uma sanha de poder, de dinheiro que é insaciável. O sonho do PT é derrubar o Lira e botar um petista nesse lugar aí, meu. Você não percebeu isso ainda, ô Lira? Você não acha que sabe que o PT quer tirar você e botar alguém deles aí? Não percebeu isso? E agora vem com essa de subir o tom com a CPI. Sabe quando ele falou assim, o Lira pegar em armas? Sabe o que é pegar em armas? Colocar o impeachment para votar. Bota o processo de impeachment do Lula. Já tem pedido de impeachment. Lá o preconceito antissemita lá contra Israel. Tem vários outros crimes de responsabilidade. Tem essa de tentar meter o Brasil numa guerra. E tem outros também. Tá cheio de pedido de impeachment lá com fundamento. Para que botar CPI? Olha o desgaste, vai parar o país. O Congresso, vários parlamentares, ao invés de discutirem os projetos de lei nas comissões, vão ter que trabalhar nas CPIs. Para quê? Para revelar que o PT é corrupto. Mas não diga. Quem não sabe que o governo do PT é corrupto? Não precisa dessas CPIs para ter impeachment. As CPIs, quer saber, não vão influenciar em nada no impeachment. É mais uma ameaça. Ele faz isso, é uma ameaça para depois colocar o impeachment. Não vai. O petista vão lá dar tapinha nas costas, falar, Lira, deixa disso, cara, tá bom, libera mais um pouquinho, entrega mais 10% daquilo que já tinha prometido. Prometeu 100, entregou 20, tá devendo 80, entrega mais 10. É isso que eles vão fazer. Aí vai acalmar um pouquinho, lá na frente vai dar outro calote, nós vamos ficar mais meses com essas CPIs, vai mais 2, 3, 4, 5 meses, sei lá, até que ele vai perder a paciência, agora eu vou colocar o impeachment. É mais 5 meses de crise econômica, mais 5 meses do Brasil indo pro buraco, é o tempo que nós vamos perder. É o tempo que nós vamos perder, o Brasil está indo pro buraco. Já era para ter empichado esses caras há muito tempo. Ontem o dólar bateu 5,27. O pessoal tirando dinheiro do Brasil, que não tá vendo perspectiva nisso aqui. Esse negócio de rame, vai, não vai. Quem que tem que discutir ainda? Quem que tem que fazer CPI? Tá bom, eu vou investigar CPI contra o Marcola. O que é de CPI contra... Não diga. Acharam, vou para tentar achar o quê? Mais alguma droga que ele tem escondido em algum lugar. Se o cara não é o chefe do PCC, você já não sabe disso. Para que precisa de mais investigação em cima do cara? Isso é custo de dinheiro público com CPI. Para ficar na televisão falando, e sair em toda a internet, ficar falando, aí toda hora que vai descobrir mais um batom na cueca do PT. Aí nós vamos falar aqui no canal, todos os canais vão falar. Tá aqui mais um batom que a CPI descobriu. Põe logo o impeachment, vamos dar um passo para frente, cara. Fica com esse passo de tartaruga, andando pro lado, que nem caranguejo, o país não vai para frente, pô. Bota logo impeachment, o Brasil quer isso. Você sabe que se botar, vai lotar a rua. A rua vai lotar apoiando impeachment. Pronto, é isso que tá, já tem um descontentamento latente no Congresso. Vai passar impeachment. Tá com medo de represália. Medo de represália do quê? O PT fica ameaçando, Eduardo Cunha ameaça Sérgio Moro, Dallagnol, o Lira tá com medo de entrar na fila. Se tirar o PT só tá conseguindo criar problema, digo nem se vingar, criar problema, porque ele voltou ao poder. Voltou ao governo federal. Se não tivesse voltado ao governo federal, tá, não criaria esses problemas todos. Uma vez o PT saindo, ele não volta mais. Não volta mais. O Lula é ladeira abaixo. Ele não volta mais. Então não vai ter como ele se vingar, nem de Lira. O que prejudicou o Dallagnol, o Moro, tentaram agora com a Gabriela Hart, tudo, vai desfazer tudo isso. Vai desfazer tudo isso. É só colocar o impeachment para votar, é só liberar o processo logo, Lira. Porra.
Vai, Gustavo. E eu concordo com o Canuto nisso daí, porque o passado, a história sempre se repete, né? E o passado já mostrou como é que funciona o negócio. O Eduardo Cunha foi a mesma situação. As pessoas geralmente não se lembram. O Eduardo Cunha, ele demorou a pautar o impeachment. Ele ficou segurando, pautou o impeachment. Quando já não tinha mais espaço, já não tinha mais área de manobra. Só que nesse momento que o país vive, é um momento diferente. Porque, vejam só, ontem o Senado Federal aprovou em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte e a posse de todas as drogas, incluindo a maconha, no Brasil. Né? O Rodrigo Pacheco foi quem liderou aí esse movimento, etc. e tal. O que eu quero chamar a atenção aqui não é o que foi aprovado, mas é o número de votos, porque para aprovar a PEC você precisa da maioria qualificada. 53 votos favoráveis contra 9 contrários no primeiro turno, 52 votos favoráveis contra 9 contrários no segundo turno. O que me chama a atenção, André, não é essa questão das drogas, é que esses são votos favoráveis, inclusive, para se fazer impeachment de ministros do Supremo. Então, uma grande articulação política. Vota-se numa casa o impeachment do presidente da República por conta de tudo que tem feito, por conta da direção que está dando ao país. Vota numa outra casa, ou tem possibilidade de se votar numa outra casa, o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de mais de um, ou de dois, ou de três, ou de quantos tiverem que ser, se esses se voltarem contra os políticos por conta das suas decisões na Casa Legislativa. Me parece que se articular direitinho, dá para o Legislativo voltar a mostrar que ele tem autonomia e força, e não ficar na mão de poder nenhum. Com você, André, seu comentário, por favor. Eu vejo as coisas, desculpa, assim, para mim é de uma clareza solar. Tá? Primeiro, por que eles aprovaram a PEC das drogas? Porque a PEC das drogas é uma questão relacionada aos costumes, ao pai de família, não é isso? Ao não bandidagem, ao conservadorismo. Então, hoje, qualquer deputado ou senador vai votar a favor da PEC das drogas porque ele vai ter o apoio da sociedade. Segundo, ele não vai bater de frente com o Supremo. Ele está mostrando a força que ele tem de maneira institucional. É o chamado ativismo congressual. Se o Supremo decidir alguma coisa, a gente consegue fazer isso sem ter problema com o Supremo. Quer ver um exemplo? A vaquejada. Para a nossa audiência entender. O Supremo Tribunal Federal, ele falou numa decisão dele que as vaquejadas eram inconstitucionais. Não podia fazer vaquejada porque havia tratamento desumano não, tratamento cruel, desumano que não é humano, aos animais. Você bota uns ganchos nos órgãos genitais do cavalo para ele ficar pulando. E aquilo ali era um tratamento degradante, um tratamento cruel. Eles declararam inconstitucional. O Supremo foi lá e fez uma PEC, fez uma lei e falou o seguinte: pode vaquejar porque é a nossa cultura. Foi um tapa na cara do Supremo, mas é um tapa institucional. Olha, nós somos assim, marco temporal é a mesma coisa. Olha, se você decidir com marco temporal, a gente faz uma PEC ali e muda a sua posição. Isso é uma briga que o Supremo não vai ficar pé da vida. Porque se ele pautar o impeachment do ministro Supremo, tá? Ainda que seja o ministro A, os outros 10 ministros podem começar a pautar as ações criminais e dar andamento nas ações de improbidade dos deputados que quiserem fazer alguma coisa. Vamos pautar o impeachment de ministro Supremo. Tá bom. As ações de improbidade, as ações criminais vão dar andamento. Todo mundo fica calado. Mas isso, para mim, desculpa, gente, é solar isso, é de uma clareza. Nada disso, tudo é abaixo desse fundamento. Tudo é abaixo do fundamento. E por que não pauta o impeachment do imperador? Sabe por quê? Porque me convém. Porque ele me dá minhas emendas. Porque ele é um cara promíscuo com dinheiro. Eu tenho um presidente, que é imperador, que torra dinheiro da população. Só que ele torra comigo. Eu sou deputado, ele torra comigo. Sou ministro, olha só, eu quero a minha emendinha aqui, de mais 10 milhões. Ele vai ficar para mim 100 anos. O deputado fala, cara, se esse cara está torrando dinheiro público, dando para mim, ele pode ficar mais 300 anos. Todo brasileiro de bem quer o impeachment de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva tem que sair da presidência da República, que eu não aguento ele. Ele vai destruir o meu país. Beleza. Eu preciso que os deputados e senadores façam isso. Se eu perguntar para eles, sabe o que eles vão me falar? Bicho, eu estou recebendo emenda para a minha população.
Porque, para a audiência entender, teoricamente, emenda não é para o deputado. É para o deputado pegar esse dinheiro e investir nas bases eleitorais dele, teoricamente. Então, ele ganha apoio ainda com a população dele. Eu tenho um presidente que é promíscuo, já aumentou 1 trilhão a dívida bruta pública, está gastando com o establishment, está dando dinheiro para mim. Eu vou pedir impeachment dele por quê? Qual é a razão? Me dá um motivo. A gente precisa pensar um pouquinho. Quando é que eu vou faltar o impeachment dele? Nunca. A não ser que tudo comece a degradar e as pessoas vão para a rua. A pessoa começa a ir para a rua. Começa a vir de fora o seguinte: quem aguenta um cara desse? Quem aguenta um senhor desse aí? Um imperador? Aí, para o deputado, ele olha para dentro, as emendas dele, e olha a população exigindo dele. Porra, aí ele começa a mudar. Enquanto não houver isso, não muda nada, gente. Mas tem que pensar. Eu me julgo um analista. Analista político agora. Jurídico e político. Está relacionado com as coisas? Sim. Eu estou fazendo uma análise. Não se pauta impeachment de ministro. Por quê? Porque não ministro supremo. Porque amanhã veio o contragolpe das ações criminais que eu sou réu e está tudo parado. Se eu pautar o impeachment de Lula, para quê? Se eu estou recebendo dinheiro? A não ser que a população comece a gritar no meu ouvido, nas minhas redes sociais. E aí, André Queiroz? Deputado federal André Queiroz. Deputado federal Gustavo Reis. Você não era da pauta conservadora? Esse cara é contra o aborto. Esse cara é a favor das drogas. Esse cara odeia Israel. E aí, o deputado federal Gustavo Reis? O que você vai fazer? Aí o Gustavo começa a pensar. Entendeu? É isso que muda. É só isso que muda. É povo na rua sem cometimento de crimes. Quando eu falo povo na rua, é porque a gente pensa que a democracia é na hora do voto. A nossa democracia eu faço em 4 dias por ano. Primeiro e segundo turno, primeiro e segundo turno. Só que democracia é todo dia. É votar no cara e falar: meu irmão, e agora? Cadê o que eu te pedi? Cadê a tua pauta? Tem um autor que fala uma coisa interessante, que a propaganda eleitoral vincula o patrimônio pessoal do cara. Então, se o André amanhã quiser ser vereador André Queiroz, não é não, tá? Não sou, não estou filiado a nada, tem nada com isso. Mas virei vereador. Minhas pautas são essas, ó. Vou dar um auxílio de 100 mil para cada um, vou tapar todos os buracos, vou dar... Se ele não fizer, eu tenho que executar o patrimônio dele, pessoal dele, porque ele mentiu para a população. Isso vale no Código de Defesa do Consumidor. Quando você compra um produto e ele não te oferece isso, você processa a empresa. Candidato, ninguém faz nada. Tem que processar, tem que perturbar. Democracia é feita 365 dias no ano. Não é só em dia de eleição, não. É esse o grande problema do brasileiro. E aí, Canuto, para somar isso tudo que eu falei, que o André trouxe aí também, né, todo esse cenário que parece politicamente dá para avançar em cima dessas pautas, nós temos agora a manifestação no domingo, que a gente não pode esquecer. Nós temos também a pressão internacional. Tem notícia aí daqui a pouco para vocês passarem sobre a questão internacional, o que vem acontecendo lá fora. Enfim, me parece cada vez mais claro que o ambiente no Brasil vai levando a um momento em que a gente vai ter que efetivamente definir o que a gente quer, com o povo na rua, respeitosamente, com as pessoas se manifestando, com as pessoas falando sobre aquilo que elas não aceitam mais, e os políticos se posicionando, efetivamente se posicionando. Não está dando mais, não é mais tempo de se colocar um pé em cada canoa. Eu vou passar para você, Canuto, e vou falar para a nossa audiência aqui, agradecer a todos que estão nos assistindo, continuarem com vocês, eu preciso me ausentar, mas vocês toquem o barco aí e vou continuar ouvindo aqui no meu YouTube. Grande abraço, Canuto. Liga o áudio. Gustavo, espera só um pouquinho. Saiu? Ainda não, Alô? tô aqui. Não, eu perdi aqui, caiu meu sinal um pouquinho aqui, eu não peguei a notícia que você comentou aí. Então vamos lá. É o seguinte, passamos no Congresso Nacional, no Senado ontem, em 2 turnos, a votação contra as drogas, a PEC, proibindo o porte de drogas, seja a quantidade que for. Uhum. O que me chama a atenção é a votação. 53 votos no primeiro turno, 52 votos a favor disso no segundo turno. Ou seja, são votos dentro do Senado Federal que passa também impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. 54. Então você, né? Praticamente isso. É quase, né? 54, quase ali, tá quase. Exatamente, praticamente isso. Se nós somarmos os 53 com os 9 que nós tivemos, tiveram alguns senadores aí que não votaram. Então, o clima ali, me parece que politicamente, dá para chegar no voto do impeachment.
Se o Lira, vamos fazer um cenário aqui político, de partidos. O Lira pauta o impeachment do presidente da República na Câmara dos Deputados. Pode haver uma reação do Supremo Tribunal Federal, mas os votos já temos lá praticamente todos os votos para chegar e falar o seguinte: olha, nós temos a nossa liberdade, o Legislativo não vai se curvar mais a nem o Poder Executivo, nem o Poder Judiciário. Nós vamos pautar também aqui dentro da casa impeachment de ministro do Supremo se quiserem fazer pressão contra nosso voto na Câmara dos Deputados, como Casa Legislativa. Eu acho que temos agora uma oportunidade gigantesca para o Legislativo se emascular, o Legislativo mostrar força, o Legislativo recuperar sua independência. E o cenário internacional, não só o nacional, como o internacional também, estão indo nessa direção, né? A gente tem as notícias aí que vocês vão trazer sobre o que está acontecendo lá fora, sobre o caso do Twitter, sobre as repercussões do Twitter, como o Elon Musk tem se posicionado, enfim, universidades, a questão do Congresso americano. O cenário vai sendo desenhado para que o Legislativo tome força, tome poder mais uma vez. Depende deles, literalmente depende deles, né, Canuto? Grande abraço. Obrigado, Gustavo. Olha, o cenário já está desenhado, não é que vai dizer, já está tudo aí na mesa, sabe? Já está pronto aí para fazer a votação. Talvez a questão seja definir qual impeachment, né? Se vai ser de ministro do STF ou se vai ser do presidente da República. Eu acho mais importante o de presidente da República. Por quê? Se empichar o ministro agora, é o presidente lá que vai nomear o próximo, né? Então, acho que não tem que ter impeachment. Essa é uma razão para não ter impeachment nos próximos anos. Também não adianta empichar o presidente, o Chuchu lá também se deixa para nomear. Fernando Henrique nomeia o Gilmar Mendes, o Temer nomeia o Alexandre de Moraes. Quem que o Chuchu vai nomear? Também não deve vir coisa boa daí, não. Então, acho que tem que ter impeachment nesse momento. A solução para o problema do STF é outra. Manda baixar a bola, ignorar ordem que seja manifestamente ilegal ou constitucional, falar não vou cumprir, ponto final. Era para ter feito isso na gestão passada na presidência da República. Mas, enfim, estamos com essa realidade agora. Essas votações, como a do Senado, que proíbe as drogas, tudo bem, com relação ao mérito, é o que a sociedade quer. A maioria da população brasileira é conservadora, é contra a legalização das drogas. Isso preenche os anseios da sociedade. Mas não foi por isso que a maioria dos senadores votou. Alguns senadores, sim, representam, né, os seus estados, votam de acordo com o voto que eles receberam da população e honram esse voto. Outros não. A turma do Centrão honra o pagamento de emenda, liberação de emenda ou não, cargo ou não, uma parte pensa desse jeito. Mas, para essa parte Centrão que pensa desse jeito, o que menos importa ali é o mérito da questão. É contra ou a favor de droga? Não. É o que menos importa. A última coisa que se pensa ali é no povo. A última coisa que se pensa é a política pública no bem do país. Essa votação é recado. É para dar recado, só que aí não é para a presidência da República, é para o STF. É uma disputa Senado-STF. É para dar recado de quem manda. É quem manda. Então, assim, não precisava de todos esses votos aí para aprovar. Foi PEC ou foi projeto de lei, André? Você sabe? Esse negócio das drogas? PEC. Não, PEC precisava de 49 votos. Não. A emenda precisava de 49. 3.500, 3.581. 381 vai dar quebrado, né, com a vírgula, então tem que ser mais 49 votos. Então precisava de 49 votos. Passou por 52, 53, né? Mas, assim, para impeachment, seja de ministro do STF, seja de presidente da República, 2/3, que dá 54, né? 54 votos, que é o necessário. Então, assim, essas votações são recado. O recado é, quem manda é o Senado, nós temos força, quem decide as drogas é a gente. Não é se vai aprovar, se vai liberar ou se não vai liberar. Eles restringiram. Eles querem dizer, tudo bem, nós restringimos, se quiser liberar, a gente também libera, montamos a maioria aqui para liberar. É claro que não é automático, temos 52 senadores, vão votar em bloco em qualquer coisa, não é assim. Mas é recado para dizer, tem mais 9 votos que não votaram, então pode chegar nos 54. É mais que uma votação anti-STF. O que importa, se está votando drogas, se está votando desarmamento, se está votando alíquota de imposto, se está votando demarcação de terra indígena, é o que menos importa. É anti-STF. Isso é o que importa. É uma votação anti-STF. Foi uma votação anti-STF. 52 no primeiro turno, 53 no segundo, ou vice-versa aí. É o recado para dizer, não está difícil chegar no 54 e empichar um ministro do STF. Esse é o recado que foi dado. Né?
Então, é um recado, essa votação é mais que, antes de tudo, é um recado para o STF. Mandamos, e se quiser, a gente tira um ministro. É claro que não é automático, se botar um impeachment, não quer dizer que esses 53 que votaram vão votar no impeachment do ministro, mas pode também ter senador que não votou, não está entre esses 53 e que vai se somar ao grupo. Então, é um recado para dizer que pode chegar, enfim, tem votação para impeachment de ministro. Eu acredito que seja mais difícil empichar um ministro do STF do que empichar o Lula, o presidente. Tá? Então, montar uma maioria anti-executivo, anti-poder executivo, eu acho que teria mais que 53 votos ali. Tá? Porque, por mais que o Lula queira passar a imagem de mafioso, vingador, não mexe comigo que eu me vingo, eu já vi filme de máfia, que o sujeito, quando ele está entre duas máfias brigando, um mafioso ameaça, ele vai para o outro e fala, por que o senhor veio aqui, né? Ele vai lá contar tudo para o outro mafioso, e o mafioso pergunta, por que você veio aqui? Eu tenho mais medo de você do que dele. Quando tem briga de máfia, né, quem está no meio da briga, né, entre um lado e o outro, ele quer apostar no cavalo vencedor do lado que vai ganhar, então ele vai para o lado mais forte, porque ele tem mais medo. E eu acho que ninguém ali tem mais medo do presidente do que do STF. O STF colocou o Lula na cadeia para ele não ser candidato, tirou da cadeia para colocá-lo na presidência, então quem manda mais é o STF, não é o Lula, não é o presidente. Então ele tem mais medo do STF do que do Lula. Então, se for para votar impeachment, eu acho que é mais provável passar o impeachment do Lula do que de ministro do STF. É melhor para o país, é melhor nesse momento para o país tirar o presidente e não tirar algum ministro do STF. O Flávio Bolsonaro podia ter falado isso no Roda Viva. Não sei se poderia chegar a esse ponto, mas não precisava falar que empichar o Alexandre de Moraes não adianta nada. Não é assim. Por isso que eu falei aqui no comentário, eu entendo o que ele falou, só que ele se expressou mal. Foi na cova dos leões, se expressou mal, tomou bola nas costas. Eu acho que, nesse momento, tem que concentrar energia no impeachment do Lula. Ele podia ter saído assim lá no Roda Viva. Não, é mais importante tirar o Lula do que o ministro do STF. Pronto, ninguém ia falar, não ia tomar bola nas costas. Mas, enfim, é o que a gente tem para hoje. Sigamos em frente, temos que estar unidos aí em prol do Brasil, todas as forças patrióticas, para chutar logo a bunda desse presidente aí que está afundando o Brasil em mais uma crise econômica. Vai, André. O negócio está feio aí. E olha só essa notícia aqui, tá? CNJ, é até bom a gente explicar isso para a nossa audiência, que certamente ela sabe, mas é bom a gente aclarar. Derruba o afastamento da Gabriela Hard. Lembrando para a nossa audiência que a Gabriela Hard, uma juíza federal, que ela substituiu o Sérgio Moro quando ele saiu para ser ministro, candidato, eventualmente candidato à presidência da República e tal, a senador e ministro da Justiça na época do governo Bolsonaro. Ela o substituiu, tá? E olha isso aqui. O Conselho Nacional de Justiça se reuniu nessa terça-feira, mais conhecido como ontem, né, para começar a julgar as condutas dos principais nomes da Lava Jato no berço da operação, a Justiça Federal do Paraná. Por maioria de votos, o colegiado revogou o afastamento da juíza Gabriela Hard. Ela substituiu hoje o senador Sérgio Moro, não é isso? Na vara lá de Curitiba. O CNJ também revogou o afastamento do juiz Danilo Ferreira Júnior, que é o atual juiz da Lava Jato. De outro lado, o Conselho manteve o afastamento dos embargadores Thompson Flores e Loraci Flores, da TRF 4. Para a nossa audiência entender. Nós temos 3 juízes, né, da Lava Jato. Foi o Sérgio Moro, ok? Quando ele saiu para ser ministro, entrou a Gabriela Hard, e ela foi afastada, ela saiu da Lava Jato, da presidência da Lava Jato, e entrou hoje esse juiz agora ali. O nome dele é Danilo Pereira Júnior. Tá? Para a gente entender, o Corregedor Nacional de Justiça. O que é o Corregedor? O Corregedor é um órgão interno para fiscalizar os seus pares. Então, por exemplo, a Polícia Federal tem uma corregedoria, que é um policial federal, hierarquicamente superior, para conter excessos dos policiais federais. Só para a gente entender, todo órgão tem que ter uma corregedoria, que é um órgão interno. E tem o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão do Poder Judiciário, está lá em cima. Entendeu? Corregedoria e o Conselho Nacional. A corregedoria já está, que é o Luiz Felipe Salomão, o corregedor deste caso, ele já está nesse processo, se eu não estiver errado, há mais de 3 anos. E está, segundo alguns,
segurando o processo, abre aspas, Luiz Roberto Barroso, ministro, parece que Vossa Excelência está procurando pelo em ovo, fecha aspas. Então, ele falou isso. Olha, você está investigando a conduta da juíza Gabriela Hard, do juiz atual e dos desembargadores na Lava Jato, mas eles agiram de maneira correta. Parece que agiram de maneira correta. Por que esse processo está demorando tanto? Parece que Vossa Excelência está procurando cabelo em ovo. E para a audiência entender qual foi o grande problema. Qual foi o grande problema? Que lá na Lava Jato, o Dallagnol teve uma ideia, e a equipe da Lava Jato, para a gente entender. A Lava Jato descobriu que foi mandado dinheiro para o exterior. Muito dinheiro para o exterior. Em torno de 5 a 8 bilhões de reais. Tá? Então o cara roubava da Petrobras, colocava no partido e colocava lá fora. Tem também os investidores lá fora, para a gente entender. Porque eu tenho um investidor que investe na Petrobras e está lá nos Estados Unidos. Então eu tenho um grande milionário que quer investir na empresa na Alemanha, na empresa na Suécia, no Twitter, e está investindo na Petrobras. Porque é uma empresa, entre aspas, séria, brasileira, que tem petróleo. Quando ele descobre que estão pegando a Petrobras, esculhambando a Petrobras, roubando que nem louco, o investidor americano, por exemplo, pediu indenização. Eu quero indenização. E o meu dinheiro, pô? Investir na minha empresa 100 milhões de dólares, nessa empresa que eu estou achando que é séria, não estou sabendo que o presidente do conselho, está todo mundo roubando a empresa, botando em partido, não sabia disso. E a Lava Jato desnudou isso. Entraram com ação lá fora, tá? Para reaver o dinheiro da Petrobras, e a Lava Jato conseguiu dinheiro. Sabe o que eles tiveram? Vamos fazer um acordo com esses investidores lá fora e vamos criar uma associação. O que vai ser essa associação? Para adotar medidas contra a corrupção. Vai ser fiscalizada pelo Ministério Público, vai estar no fundo público do Ministério Público. A gente vai pegar esses 5 bilhões ou 8 bilhões e vamos utilizar em políticas públicas para combater a corrupção no Brasil. É isso que eles fizeram. Alguém se enriqueceu? Não. Foi dinheiro para o Dallagnol? Não. Foi dinheiro para uma associação que seria no fundo público, fiscalizado pelo Ministério Público, e adotar políticas públicas contra a corrupção. É disso que eles estão respondendo. Então a gente precisa entender. Entendeu? Porque a gente fica, pô, tá certo ou não tá? É Alexandre de Moraes. Eles entendem o que está acontecendo. André, você é contra ou a favor disso? Olha, me pareceu uma ideia excepcional. Os órgãos autorizaram isso? Órgãos públicos autorizaram. Anos depois, Dallagnol foi cassado, querem caçar Sérgio Moro, querem afastar todos os juízes. Se lembra do Marcelo Bretas, aqui do Rio de Janeiro, afastado também, não é isso? E agora estão querendo perseguir, inclusive pedindo a cobrança desses 5 bilhões dos operadores da Lava Jato. Se isso para você não é uma perseguição contra o establishment, eu honestamente não sei o que é. De qualquer maneira, tem a questão política. E, Canuto, fala aí o que tu acha politicamente aí e juridicamente disso aí. Olha, é claramente uma vingancinha. Como você disse, a juíza Gabriela Hart, aquela que enquadrou o Lula. Doutora, quando é que eu vou começar a falar hoje aqui? Olha, aqui o senhor não vai falar, o senhor vai responder pergunta. E se começar assim, nós vamos ter problema, né? Foi essa juíza aí que falou isso, e aí, obviamente, ela enquadra o Lula. Isso é empoderamento feminino, mas você não vê uma feminista batendo palma para a juíza Gabriela Hart, porque feminista não defende mulher, feminista defende pessoas de esquerda, homens ou mulheres de esquerda. No caso, o esquerdista era o Lula, e a Gabriela Hart, eu não digo nem que era de direita, era uma não esquerdista. Né? Não, mas não vai defender, vai proteger o Lula. Então, ou elas dão um jeito de defender o Lula ou ficam caladas. Foram o que fizeram as feministas. Hipócritas, pessoas falsas, recalcadas, isso que são as feministas. Aí, vamos adiante. A Gabriela Hart dá enquadrada no Lula. O Lula quer fazer a imagem de mafioso. Não mexa comigo que eu me vingo. Tenham medo de mim. Ele quer colocar poder pelo medo. Porque legitimidade ele não tem. Voto, vou dizer voto, vou expressar melhor. Povo na rua ou na internet ele não tem. Segundo o TSE, ele tem voto. Mas povo na rua e internet ele não tem. O cara, fora da presidência, não tinha durante a campanha. O único lugar que ele teve um pouquinho de povo foi no Complexo do Alemão. Ou então no presídio. Ali ele tem aplaudido. São os únicos lugares. Na campanha. Na presidência, ele faz evento vazio. A empresa tem que mandar os funcionários, dispensar os funcionários do trabalho para encher a plateia, para não ficar muito feio. Né? Vazio. O cara não tem povo, não tem
povo na rua, na internet, não tem legitimidade, só tem a declaração no TSE de que ele teria tido mais votos. Só isso que tem. Num país onde não tem contagem pública de votos, o voto não é auditável, né? Uma urna eletrônica, enfim, com todos os problemas, a única coisa que ele tem é isso. Então ele quer colocar poder pelo medo. Mexeu comigo, eu vou atrás. Aí está querendo prejudicar o Dallagnol, né? Caçar o mandato dele. Estão tentando pegar o Moro, não conseguiram ainda. Lá no TRE do Paraná, o Moro conseguiu a vitória, mas agora vai para o TSE. E quiseram pegar a juíza Gabriela Hart. Agora foi o Corregedor Nacional, o Corregedor de Justiça, o Salomão, indicado para o STJ. Não sei se foi o Lula ou foi a Dilma, foi um dos dois que indicou o cara para o STJ, lá em Brasília, que é o Superior Tribunal de Justiça. Esse cara que já vinha demonstrando posições lá atrás, anti-Lava Jato e tudo, resolve se vingar com essa história aí agora da juíza Gabriela Hart. Então, a ideia é, vamos sacanear a juíza. Aí que precisa arrumar um motivo, você não pode sacanear por sacanear. Ainda não, né? Ainda não está escancarado, assim. Eles estão começando a abusar em alguns pontos. Mas ele precisava inventar um motivo. Aí pegou o negócio da fundação. O dinheiro recuperado da Lava Jato, o dinheiro repatriado, não podia ir para essa fundação. Tinha que ir para o Caixa Geral do Tesouro. Ok. Então, a solução, se não pode, fecha a fundação e põe o dinheiro no Caixa do Tesouro. Essa seria a solução. Agora, afastar juiz por causa disso, afastar juiz, né? Sabe o que isso parece? Aqueles juízes de futebol que o amigo entra no site de aposta no time mais fraco, e ele quer roubar, quer fazer apito amigo pro amigo dele ganhar a aposta e dividir com ele. Então ele começa a expulsar jogador do outro time, inventa pênalti. É isso. O jogador tá lá no jogo, ele dá uma truncada de ombro, que às vezes não é nem falta ou lance, o juiz vai lá e expulsa. Pum! Marca uma falta, aquele lance para uma falta comum. Vai lá e pum, expulsa o jogador. O que é isso, que o juiz? Aí vai lá e expulsa, você fica entender o porquê da expulsão. Do nada. Já viu essas expulsões do nada, assim, no meio do jogo? É isso que aconteceu. Tentou expulsar a juiz, dar um cartão vermelho por uma truncada de ombro. Que às vezes não é nem falta o lance. E se for no máximo, é uma falta simples. Aí quer expulsar. É isso que ele está fazendo. Apito amigo. Esse problema é maior. Apito amigo nas cortes superiores do Brasil. Tem também na base, mas aí é outro problema. Nas cortes superiores, esse apito amigo, ali no TSE, tudo, é um problema maior do que a urna eletrônica. A urna é um problema. Mas esse apito amigo é o pior dos problemas. Tá? E aí tentaram fazer esse apito amigo. Aí, claro, né? Bateu lá no CNJ, teve pressão, porque aí os juízes, a base, né, dos juízes federais, que são juízes concursados, a grande maioria, acho que tem lá o quinto constitucional, tudo, mas acredito que todos ali, quase todos, sejam concursados. Não sei se o pessoal do quinto constitucional faz parte da AJUF, mas deve fazer. Mas, enfim, protestou. Pelo menos a Associação do Paraná, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, protestou, ameaçaram entrar em greve nesse tipo de protesto contra esse absurdo que é tirar a juíza do cargo. Né? E aí o CNJ, não sei quanto que essa pressão influenciou, não sei quanto, mas realmente desfez a decisão do corregedor aí, do Salomão. Né? Desfez. E até com o voto do Barroso. O Barroso, vamos falar aqui, ele é um cara que faz apito amigo para a esquerda, mas realmente ele faz apito amigo nas questões de costumes, nas questões ideológicas. Na questão de corrupção, realmente ele não faz muito, não, apito amigo. E aí a Lava Jato é uma questão de corrupção. Apito amigo para a esquerda seria confirmar a decisão de afastamento da juíza, da Gabriela Hart. Realmente, nesse caso, ele não fez apito amigo, não, e entrou para esse lado. Então tá tudo bem que ele não faz apito amigo nos casos de corrupção? Não está tudo bem. Porque quando é pauta de costumes, sabe? Quando aquele vereador de Curitiba invadiu uma igreja, foi o Barroso que devolveu o mandato dele. A Câmara Municipal cassou e o Barroso vai lá e devolve. Na pauta de costumes, o Barroso faz uma atrapalhada atrás da outra, sem contar as falas dele aí, né? Do perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma, derrotamos o bolsonarismo, né? O que ele fez ontem não conserta, não chega aos pés do tamanho da quantidade de atrapalhada que ele já fez no STF. Né? Vai, Gustavo, André. E ainda tem um outro probleminha que agora também, olha isso aqui, ó. Inclusive até pegando um gancho naquilo que você falou. Barroso diz, o Barroso, ele é presidente do Supremo Tribunal Federal e por ser presidente do Supremo Tribunal Federal, ele também é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então a gente tem que entender, Supremo é uma coisa, TSE é outra, CNJ é outra e a Corregedoria Geral de Justiça é outra. Então o corregedor falou, afasta eles. Conselho Nacional de Justiça, volta ele e ela, os dois juízes.
Os embargadores mantêm ali porque foi em grau recursal, então nós vamos ver isso aí no momento oportuno. É isso aqui. Mas o que está acontecendo agora internamente lá no Supremo? Olha isso aqui, ó. Primeiro, Barroso diz que decisão que afastou a Gabriela Hades é ilegítima e arbitrária. Olha isso aqui. O presidente do CNJ, o Barroso, divergiu nessa terça-feira, dia 16, do corregedor-geral Luiz Felipe Solomão sobre o afastamento de Gabriela Hades, né, sucessora de Sérgio Moro, no comando da operação da Lava Jato. Segundo Barroso, a decisão que afastou Hades e Danilo, responsável pela terceira vara, reúne isso, e Loraci, é ilegítima e arbitrária. Mas qual é o problema que está acontecendo? Para a audiência entender. Dentro do Supremo, o Barroso ele bateu de frente esses dias com 2 ministros do Supremo. Qual foi o primeiro? Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes ele teve um voto, tá? Ele foi o relator, da chamada revisão da vida toda. Poxa, professor André, o que é isso aí? Gente, revisão da vida toda é o seguinte. Vou exagerar um pouquinho para entender. Você contribuiu 35 anos. 30 anos você está contribuindo, trabalhando igual corno e contribuindo. Ela vai contribuindo. Teve aquela reforma da Previdência que o cara poderia escolher o regime 1 ou o regime 2. Regime velho ou regime novo ou processo de transição. Entendeu? O Supremo havia entendido que a pessoa poderia escolher o regime que era melhor para ele. Você quer o regime atual, o regime de transição ou o regime antigo? Escolhe, trabalhador. O Alexandre Moraes falou o seguinte, não, o regime que tem que ser escolhido é o atual, ainda que seja maléfico para o trabalhador. Maléfico não, prejudicial ao trabalhador. Eu estou resumindo, não é bem isso, mas para ficar muito claro para a gente. E o Barroso falou o seguinte, não, cara, essa regra é nova. Se o cara trabalhou há 25 anos atrás, o cara desde que ele tinha 18 anos, ele vem trabalhando, contribuindo, e a regra muda agora, ele é obrigado a escolher essa regra? Não, cara. Essa regra é para a galera de agora. Quem trabalhou antes, a regra é anterior, ou ele escolhe qual é melhor para ele. Já bateu com o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes não gostou. Entendeu? Já ficou chateadinho. Houve, inclusive, debates ali no plenário, mas o que é normal também. Não vou dizer que é encenação, mas é normal que eles divirjam, mas houve uma divergência ali, ficou meio chateadinho. E com o Gilmar Ferreira Mendes. O Gilmar Ferreira Mendes é o relator, sabe do quê? Do foro prerrogativa de função, foro privilegiado, entendeu? Ele quer aumentar o foro privilegiado para que o Supremo aumente a competência para julgar políticos, talvez corruptos. E o Barroso falou o seguinte, não, cara, e pediu vistas, precisa estudar melhor. Esse pedido de vista também chateou o Gilmar. Cara, para a gente melhorar aqui, a coisa não tem que estar unida, você, Barroso, está meio desunido. Veja bem, gente, eu estou dando apenas 2 fatos. Se isso é jogo de cena entre eles vão se resolver, a gente sabe disso. Não é isso? A instituição é uma só, eles acabam tomando um whiskyzinho, acabam se acertando, isso a gente sabe. Isso é chamada democracia de gabinete. Então, se você achar que é encenação, eu vou concordar contigo. Se você achar que o bicho está pegando, vou concordar contigo. Se você achar que eles vão sentar num gabinete, trancar a porta, botar um uísque 15 mil anos e beber e chegar em um acordo, também vou concordar contigo. Estou dando fatos para a gente analisar. E isso é uma questão que fica estranha. Por quê? Como meu amigo Canuto falou, e falou certo. Ele é um cara que, em tese, como ele foi o relator daquela época lá da Lava Jato, tá? Lá no Supremo, em alguns processos, ele foi muito duro contra a corrupção, muito a favor da Lava Jato, muito, digamos assim, lavajatista. Mas ele tem uma pauta de costumes, desculpa, a minha honestidade, é a minha análise e a minha opinião sincera, tenebrosa para a sociedade. Ele é a favor da descriminalização das drogas, a favor do aborto, meio que indiscriminado no tempo, flexibilizando o tempo, tá entendendo? A favor da descriminalização para pequenos crimes, entendeu? Assim, despenalizar pequenos crimes. Então, ele é muito progressista nos costumes e isso gera esse problema. Isso é uma análise do ministro, das ideias do ministro, das posições do ministro. Agora, essa briga aí interna é meio chata. O que tu acha aí, Canuto, dessa briga entre eles aí? Se é que é uma briga, né? Não dá para classificar como briga, né? É uma divergência. Ficou de mal ali, mas depois se entende, sabe?
O sistema, o mecanismo, né, ele se reinventa e se adapta, é uma amálgama que vai se adaptando, né? Se ameaçar chacoalhar o coreto, cair tudo, eles se unem de novo, esquece as divergências e estão unidos. Fizeram isso para tirar o Bolsonaro. Se uniram, né, nas palavras do próprio Barroso, para derrotar o bolsonarismo. Derrotamos o bolsonarismo. Aí eles estavam unidos, né? Derrotaram o bolsonarismo, aí começa a ter as rusgas entre eles. Basta ter uma nova assim, chance, né, ou do Bolsonaro ou da direita podar o poder deles, que eles vão se unir de novo. Eu não acho que isso aí ia ser grandes divergências que vão rachar tudo. Não ali, não esse tipo de racha. Sabe? A questão do Elon Musk hoje é muito mais importante. O que o Elon Musk fez, todo esse apoio internacional, é a coisa mais relevante para o país do que essas divergências internas entre eles. Né? E até mudando um pouco a nossa pauta, já com medo danado, vou passar para você, Canuto, com medo danado o seguinte, olha só, Revista Oeste saiu isso. Professor da Universidade de Iowa, lá nos Estados Unidos, afirma que a imprensa deve apoiar a investigação sobre Alexandre de Moraes. O professor de economia na Universidade de Iowa, Luciano de Castro, analisou a postura da mídia brasileira em relação à batalha entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. De um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal impõe censura sobre cidadãos brasileiros. De outro, o dono do Twitter X o acusa de infringir a própria Constituição. Abre aspas para ele. Diante disso, formadores de opinião têm de escolher de que lado ficar e quem defender. Acho que ele está, nesse ponto, corretíssimo. Escreveu Castro à Folha de São Paulo, no artigo, abre aspas novamente, Musk versus Moraes, o certo e o estratégico. Para o professor, apoiar a investigação contra o ministro deveria ser unanimidade na imprensa. Ele diz que muitos estão apostando na defesa do ministro da corte, abre aspas novamente, mas essa parece ser uma posição moral e estrategicamente equivocada. Ao justificar seu ponto de vista, o economista parte da premissa de que existem, abre aspas, fortes indícios de excesso por parte de Moraes, fecha aspas. Aí eu tenho que passar a bola para o meu amigo Canuto, mas dizendo para a nossa audiência o seguinte, é fato que hoje a sociedade, polarizada como está, graças a Deus, a polarização é boa. Quem te falou que a polarização é ruim? Polarização é ruim quando vira violência. Aí o problema não é da polarização, é da violência. Isso. Existe hoje um lado onde defende-se a regulamentação da mídia e existe uma complacência com as medidas do Supremo no sentido de regular a mídia. Quem é de esquerda quer isso. Quem é de esquerda? Quero regular as mídias, PL 2630 é maravilhoso, a conduta do Alexandre de Moraes está correta, não se trata de censura e tem que prender os antidemocratas. É essa a ideia de quem é de esquerda. Quem é de direita? É o cara que prega a liberdade. E é ao qual eu me incluo, por exemplo. André, a internet é terra sem lei? Você tá louco, tem lei pra caramba. Eu cito para vocês 10 leis aqui, 10. Entendeu? Você é a favor da regulamentação da mídia? Não, sou a favor da transparência nos requisitos das comunidades. Eu quero transparência de quando que meu site vai sair do ar. Quero transparência porque, por exemplo, o Jornal da Manhã não tem a mesma demanda como tinha antes. O que está acontecendo? Eu quero transparência, mas não quero que o Estado regule isso, muito menos o Poder Judiciário, menos aí no Tribunal Superior Eleitoral. É onde eu me incluo. Então, hoje existem duas pessoas que representam isso. É o cara que pegou o Twitter e falou o seguinte, aqui é campo de liberdade, aqui nego fala o que quiser, desde que se respeite as leis. É o que ele falou em entrevista. Do outro lado, tem o establishment, tem o Poder Judiciário, tem o Poder Executivo, tem o Poder Legislativo na PL das fake news, querendo regulamentar isso. E hoje a gente está exemplificando o Alexandre de Moraes, que é o cara que é o relator do inquérito das fake news, das milícias digitais. Né? Ele abertamente fala que a internet é terra sem lei, não confunda liberdade de expressão com liberdade de agressão. São frases dele, nesse sentido de ter uma maior regulamentação. E, de outro lado, uma liberdade de expressão. Aí cada um fica do seu lado. E eu pergunto para meu amigo Canuto, o que é que tu acha disso? Bom, vamos lá, várias coisas. Para a gente analisar, quando esse jornalista estrangeiro, né? Imagina, talvez ele seja um jornalista da velha imprensa, né? Ele desculpa, perdão, foi um professor da Universidade de Iowa, né?
Ele Mas fala parece ser assim, brasileiro, tá? Parece ser brasileiro. Pelo nome. brasileiro. Tá, mas enfim, professor da Universidade de Iowa, quer dizer que é um cara, professor universitário. Tem muitas exceções entre professores universitários, entre jornalistas e tal, mas sabe-se lá o quanto é um cara também das antigas aí, né? Da velha imprensa ou da velha universidade, não sei, não conheço o cara. Mas ele fala assim: a imprensa precisa tomar posição, os formadores de opinião. Gente, não é, a imprensa não precisa de nada, não tem relevância nisso. Formadores de opinião hoje estão na internet. Os da imprensa que ainda eram formadores de opinião, tal, estão na internet também, da velha imprensa, está tudo aqui. Não é, quando fala a imprensa, os jornais não têm relevância hoje. Os formadores de opinião já estão pedindo a investigação, não é impeachment ainda do Moraes, porque o impeachment tem uma outra questão estratégica, como eu falei antes aqui, que é mais importante o impeachment do Lula que do Alexandre de Moraes. Mas, bem, investigação pode investigar. Mas a internet já está pedindo isso, a rua já está pedindo. Se falar para o pessoal levar cartaz na rua, investigação no Alexandre de Moraes, o povo leva. É que o Bolsonaro convocou o ato aí para o dia 21, não está falando isso, mas quem convocou foi ele, foi o Malafaia, então eles que dão a pauta do ato. Mas, enfim. A internet já está falando que a imprensa não tem relevância. Como ele escreveu, esse professor universitário escreveu na Folha, eu entendo que ele não vai chegar na Folha de São Paulo e falar, olha, a Folha não tem relevância, o que tem relevância é a internet. Ele não vai falar isso, a Folha não vai publicar. Né? Então, ele tem que jogar a bola, jogar confete para o pessoal da velha imprensa, como se editorial de jornal é que mandasse, que pautasse o debate público no Brasil. Era assim há 40 anos atrás. Era editorial de jornal que pautava o debate público. Hoje não é mais. O debate já está pautado. Já está pautado o debate público, que é a internet que está pautando. Eles tentam segurar a internet, tentam censurar, colocar em shadowban, como fizeram ontem lá no canal do Aliados, esse tipo de coisa, e não conseguem. Não conseguem censurar. Então, o professor fala tudo isso, eu até entendo, tal, mas o debate já está pautado e não precisa da imprensa. A imprensa vem a reboque da internet. Aliás, a imprensa é movida por duas coisas, né? Reboque da internet e milho. Não sei se está pingando milho lá, como é que está essas coisas aí, se prometeram e não cumpriram. No Congresso, pelo que o Lira está falando, a gente sabe que no Congresso eles não cumpriram o que prometeram. Para a imprensa, a gente já sabe de antemão aí que eu não sei se estão cumprindo também tudo que prometeram para a imprensa, nem para o show business. O ano passado está falando em 15 bilhões lá para o show business. Não caiu nem 1% disso aí. Nem 1% não caiu até agora. Na de Lei Rouanet e tal, essas coisas. Petista, a gente sabe como é. Promete, não cumpre, cumpre metade, vai enrolando, né? Ela chega lá, tapinha nas costas, tá tudo bem, quando no fundo quer enfiar o dedo. Não quer dar tapinha nas costas, ele quer enfiar o dedo. Sabe que é assim, né? Não sei se nas redações aí eu não tenho esse contato como é que tá a coisa nas redações de jornais, mas não são relevantes. A internet não depende disso. A internet não acreditou. A maioria da internet é dividida. Quando se fala internet, é porque a direita é majoritária na internet, mas a esquerda tem um pedacinho na internet, né? Mas a internet, no geral, no todo, nunca entrou nessa história, até por uma questão de princípios. Não vai. Primeiro, de não ser trouxa, né, de acreditar nesses caras. Segundo, de princípio, eu não quero o milho dele. A gente não quer o milho do governo, do PT. Então, não depende. A gente é independente para falar a verdade, coisa que a velha imprensa não é. Então, quem é independente e fala a verdade já está falando há muito tempo. E o que nós estamos falando há muito tempo é que já passou da hora de empichar esse presidente corrupto logo, porra. É isso. Esse é o recado, né, Gustavo? Não é, André? Sim, sim. E olha isso aqui, uma questão interessante, até no site do Aliados do Brasil que saiu, tá? Índia, por que eu falo que é relevante? Para a gente entender, existem no mundo 2 países que têm riquezas naturais, têm uma população gigantesca e uma relação de consumo muito alta, que é chamada Índia e Brasil. Então, o Brasil é muito parecido com a Índia. Tinha um autor, chamado Roberto Campos, que ele chamava o Brasil de Belíndia. O Brasil era Belíndia, que era uma Bélgica misturada com a Índia. Índia populosa e pobre, Bélgica, poucas pessoas e muito rica. Então, até hoje, eu ainda uso em algumas situações, olha, o Brasil parece ainda uma Belíndia. Parece Bélgica misturada com Índia. Roberto Campos falava isso. Por que eu estou falando isso? Para dar uma introdução nessa notícia, olha só, a Índia também mandou X apagar publicações políticas. Olha só, lá no site do Aliados Brasil. A Comissão Eleitoral da Índia ordenou ao X, né, ao X, ao Twitter, que removesse as publicações que continham discurso político de políticos eleitos, partidos políticos e candidatos a cargos públicos. O X, o Twitter, cumpriu essas ordens, mas discorda das ações tomadas, defendendo a liberdade de expressão para incluir o discurso político.
Os utilizadores afetados foram notificados e, no movimento de transparência, o X publicou as ordens de remoção e X também insta a SI e a divulgar publicamente todas as ordens de remoção no futuro. O que isso é interessante? Interessante é o seguinte: primeiro, quando um ministro... A gente precisa, sei lá, botar nossa mente para funcionar. Tem coisas que a mídia não está falando, mas é bom na sua audiência começar a raciocinar. Se o ministro do Supremo Tribunal Federal determina uma ordem judicial, para que uma empresa multinacional realize uma medida que ela ofenda a lei de outros países, essa ordem deve ser cumprida. Por exemplo, eu vou exagerar para entender. Eu não estou comparando, eu estou exagerando, é uma hipérbole, para que a gente possa entender. E me diz uma ordem de um ministro da Suprema Corte do Irã, por exemplo. Porque o Irã lá, se a mulher for adúltera, é pena de morte. É isso? Então, o Irã, ele manda o Twitter publicar uma sentença onde a mulher Maria da Silva, ela cometeu um adultério com seu marido e ela foi condenada a 1.500 apedrejamentos. Inclusive, quer que o Twitter filme essa sentença, que lá é uma sentença legal. O Twitter pode se negar a isso? Não vou publicar a mulher sendo apedrejada até a morte. Mas existe uma ordem do ministro da Suprema Corte do Irã. Está mandando fazer isso. E você tem que cumprir, sob pena de caçar você aqui no Irã. Isso seria uma medida legal ou ilegal? Aí eu te pergunto, o dono do X, ou então o órgão consultivo, pode se negar a publicar isso? Estou entendendo? Isso. Eu não estou comparando nada com nada. Eu estou exagerando para entender. Por quê? Porque apedrejar uma mulher até a morte por adultério, no Irã, é uma medida legal, constitucional, legal. Ok, respeito. Aqui no Brasil, de jeito nenhum. Então, o Twitter aqui no Brasil poderia se negar a publicar essa sentença de apedrejamento? Eu acho que poderia, porque é legal lá, mas é ilegal aqui. Por que você está falando isso, André? Porque uma medida do Supremo, do TSE, que mande tirar publicações de políticos porque não estão ideologicamente corretos, ou porque fizeram uma coisa chamada fake news, ou se fizeram uma coisa chamada desordem informacional, André, mas isso no Brasil já tem lei falando sobre resolução. Sim, mas se você falar isso nos Estados Unidos, eles vão achar que você é maluco. Como é que é? Você está me dizendo, então, que eu tenho que tirar minha publicação porque gerou uma desordem informacional? Só para a nossa audiência compreender. O Supremo falou que desordem informacional é quando eu falo uma verdade. Olha só, hein? Desordem informacional é quando eu falo uma coisa verdadeira. Porém, do jeito que eu falo, o Canuto, quando vê a minha mensagem, gera uma desordem na cabeça dele. Ele fica meio confuso. Essa decisão do Supremo é tão esdrúxula. Primeiro, ele atribui o Alex Canuto como quase que um debilóide que não sabe interpretar as informações. Ele tem que ser pai do Alex Canuto. Não faz sentido. Segundo, me manda calar a boca. Terceiro, ele que decide o que é desordem informacional. Então, existem coisas na nossa jurisprudência hoje, na nossa doutrina hoje, que eu não consigo explicar. Agora, qual é o ponto aqui? Quando essa ordem é mandada para os Estados Unidos e quando ofende as leis americanas, lá o Twitter é obrigado a acatar? Ou tem que acatar aqui? E segundo, olha que interessante, o Elon Musk é rico, bilionário, dá ré no foguete, mas o que a Procuradoria-Geral falou é o seguinte, olha só, o Elon Musk tem poder decisório nas publicações, só para a nossa audiência entender. Às vezes o cara é dono da empresa, mas ele não coordena a empresa. Entendeu? É só você olhar o banco. O Banco Itaú é assim. Tem o presidente que está numa boa lá, viajando numa boa. E tem a presidência, que tem vários vice-presidentes. São eles que decidem. Conselho deliberativo, conselho consultivo, acionistas. Então, muitas vezes, o que manda na empresa não é o dono. É o órgão que determina isso. E o que falou o Supremo Tribunal Federal? Vou intimar essa galera no Brasil, porque são eles que decidem. Então, até pedido de prisão do Elon Musk era uma coisa meio esdrúxula. Aí, respeitosamente, quando o ministro inclui o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, acho que foi milícias digitais, é uma coisa estranha. Por quê? Ministro, como é que você é o presidente, você vai ser juiz do caso, você deve ser imparcial, a Procuradoria, que é o órgão acusador, não pediu para incluir no inquérito,
Você incluiu sem saber se ele comanda efetivamente o Twitter. Quando eu digo comandar, não é ser dono. É ele que comanda ou não. Ele tem competência para tirar os posts, publicar os posts? Ele tem competência para colocar no ar ou não? Por isso que ele demitiu algumas pessoas aqui no Brasil. Então, existem esses movimentos para a gente poder pensar. É só informação para que a gente pense. Canuto, desculpe me alongar aí. O que tu acha disso aí? Não, tá certo, né, o André? Tem muitos problemas aí acontecendo no país, né? A questão lá da Índia, a gente vê, claro, o Brasil dando um mau exemplo para o mundo. Na Europa, hoje, assim como aqui, no Brasil, a gente fala, cuidado, o Brasil vai virar Venezuela. Na Europa já estão falando, ó, cuidado, não faz isso que nós vamos virar Brasil. Né? O Brasil é um passo acima, né, da Europa, vamos dizer, um passo abaixo da Venezuela em termos de ditadura. Você tem Brasil, você tem Venezuela, onde lá o Maduro, o próprio Maduro elimina todos os concorrentes dele, tira, né, da disputa presidencial. Você tem o nível Rússia, onde o Putin envenena os adversários políticos dele. Rússia, Venezuela, Brasil tá atrás aí, né? E aí eles, olha, ó, cuidado, vamos virar Brasil e tal. Possivelmente na Índia, eu não sei, né, se eles estão falando também, ó, cuidado com esse tipo de decisão aí, que nós vamos virar Brasil. Brasil é o país, assim, é complicado. Inclusive, teve um comentário aqui que eu ia pegar, acho que eu vou pegar o nome da pessoa aqui, só um instante. Bom, já perdi aqui, mas é ele mesmo. Não, eu perdi o nome aqui. Passou o nome da pessoa, acho que colocou assim, perguntou, e do Glauber Rocha, a história do deputado ontem chutando o cidadão dentro do Congresso, vocês não vão falar? Falamos disso ontem na transmissão do Aliados. Né? Tem muita coisa lá, por exemplo, eu e o Gustavo falamos aqui, até para não ficar repetitivo, não colocamos o tema na pauta hoje, mas também que é uma coisa bizarra, né? E colocamos lá também, você pode acessar o programa do Aliados ontem, no canal Aliados Brasil Oficial, tá lá comentando, inclusive do Gustavo Gaia, o pronunciamento do deputado Gaia, falando, né? Pô, isso aí, o cara estava totalmente descontrolado, o cara do PSOL, né? E parece, segundo as palavras do Gaia, né? Um cracudo em crise de abstinência. Aí nós falamos lá da necessidade de colocar exame toxicológico em deputados, em autoridades públicas, porque é necessário. Mais do que o ficha limpa, é necessário exame toxicológico. Você não tem que fazer isso para dirigir, né? O motorista, né, que quer tirar a carteira, nível A é moto, carteira tipo A é moto, B é carro comum, C já é ônibus e D já é aquele veículo perigoso, né, com carga perigosa. O C e o D você precisa fazer exame toxicológico para dirigir, porque para ser deputado não precisa, ou para exercer cargo de ministro, no judiciário, no executivo, né, teria que ter, é difícil aprovar, porque a gente sabe que muitos ali não iam votar coisa contra o interesse deles, mas acho que o caminho para evitar cenas patéticas como aquela lá, talvez seja esse. Né, André? Vamos lá? Tem mais alguma notícia hoje? É até interessante, teve também um amigo nosso aqui no chat, aqui, ele falou a respeito da PL 895. É interessante a gente até explicar para a nossa audiência o seguinte, a PL 895 é a PL que ela tenta, na verdade, aclarar essa maluquice que a gente fala do momento sem terra. E aqui eu preciso falar com a nossa audiência o seguinte, deixar muito claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Simples assim. Como assim, André? Quando você fala que no Brasil existe racismo, por exemplo, André, no Brasil existe racismo? Eu respondo assim, é óbvio que sim, evidente que sim, evidente que existem pessoas racistas, evidente que existem pessoas que discriminam alguém exclusivamente pela cor da pele dela, é óbvio que isso existe, isso é uma coisa. Outra coisa é falar o seguinte, André, existe o racismo estrutural na nossa sociedade? Todo cidadão ele é racista por natureza, sem saber que ele é? Eu mando você a M. Não. A resposta é não, vezes não, vezes não. Não existe racismo estrutural, nem racismo institucional. Isso é um ativismo racista que sacaneia as pessoas sérias e os negros também, colocando ele numa posição de inferioridade, sem que muitas vezes eles se comportem assim. Você pode conversar melhor. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa audiência ele pediu para falar do PL 895. E uma coisa é o movimento sem terra. André, você acha que existem pessoas vulneráveis, onde eu posso pegar terras não utilizáveis, improdutivas, e o próprio Estado, digo Estado-governo, fazer um processo de entrega de terras a essas pessoas, que o governo que mais fez isso na história do Brasil foi do Jair Messias Bolsonaro, aí dói. Aí o esquerdista fica com ódio.
Isso deve ser feito, sim ou não? É claro que sim, porque existem pessoas vulneráveis ali, pessoas pobres, sem cultura, e digo mais, não tem que dar terra para ela só, não. Tem que dar a terra e condições para que ela produza na terra, inclusive com financiamento do BNDES, desde que respeite-se a ordem estabelecida pelo Estado, dando termo de posse para essas pessoas. É o Estado que estabelece isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é outra coisa, que é o tal do movimento sem terra, que é o chamado ativismo dessas pessoas ideológicas de esquerda, marxista, comunista. Aí eu tenho nojo. Mas por que nojo? Porque eles pegam as pessoas vulneráveis e usam como poder político para eles. Aí eles invadem terra. Entenda uma coisa, invadir terra improdutiva, olha que eu vou repetir, eu não estou errado, não. Primeiro, ocupação de terra, para mim, o nome disso é palhaçada. Não existe ocupação de terra, é palhaçada. Retórica idiota para idiota. Eu não sou idiota, então é invasão. E olha o que eu vou falar agora. A invasão de terra improdutiva, se eu invadir uma terra que não produz nada, é crime. Porque está definido no Código Penal. Esbulho possessório. Invadir terra alheia, ser o dos outros, é crime. E, André, como é que eu faço isso? O Código Civil fala e o Código Penal também fala. Código Penal, legítima defesa, tiro na bunda. E o Código Civil, desforço imediato, tiro na bunda. Então, qual é o meu conselho que eu dou para todos os proprietários de terras produtivas ou improdutivas? Se o momento sem terra entrar, nome bonito, desforço imediato. Na prática, o que é? Se tiver armado, dê um tiro na bunda sem excesso. É isso que eu falo com clareza, porque é crime que você defendeu sua propriedade. André, o que eu faço com essa terra improdutiva, então? A terra improdutiva, eu tenho um processo, está definido na lei. Que lei é essa, André? Lei 4321 é fácil. 4321, fácil decorar o momento sem terra. Você tem que ser babaca e vai ler a lei. Tem uma ordem? Tem. É o momento sem terra que faz, que não tem voto nenhum, ou é o Estado que faz? É o Estado, que pode ser a União, se for para a reforma agrária, estados ou municípios. Cobra do teu prefeito, cobra do teu governador, cobra do imperador da mentira. Agora, o que eu não posso é permitir que o movimento sem terra, que eu não sei quem são os diretores, que não tem pessoa jurídica formada, se eu quiser processar, eu não sei nem quem processar, cometem crimes em nome de pessoas desassistidas. E digo mais, tenho dito, eu estou certo, quero que argumente contra, eu tenho razão e ponto final. Esse projeto de lei serve para reafirmar isso. E quando eu falo de Glauber, deputado Glauber, respeitosamente, é uma vergonha agir dessa forma, que você é representante dos seus eleitores. A sua vergonha não é sua, é das pessoas que votaram em você. Você fala tanto de igualdade, tanto de tolerância, tanto de democracia, mas não permite a presença da pessoa que discorda de você. Então, me entenda, você não é uma vergonha. Você é uma vergonha para as pessoas que o elegeram. As pessoas que o elegeram que deveriam ficar envergonhadas. Como é que eu escolhi um cara que é meu representante, onde ele não admite a tolerância disso? Para fechar com a nossa audiência, Canuto, presidente Bolsonaro, eleito com mais de 50 milhões de votos na época de 2018, ele foi sacaneado, levou porrada, criticado de tudo que é lado, até coisa que merecia e que não merecia. Até porque ele é humano, ele merece críticas. Não é isso? Tirando o Senhor Jesus Cristo e Deus, que não merece críticas, não é isso? O resto humano merece crítica. Por aquilo que ele fez e por aquilo que ele não fez. Está sendo acusado hoje de crimes que não cometeu, está inelegível por algo que não merecia, foi criticado o tempo todo pelos erros e pelos acertos de toda a sociedade com base na mídia. E esse cara ficou calado, se defendeu, mas permitiu que todo mundo falasse. É esse o cara que é democrata, que essa esquerda maldita chama de fascista, genocida, antidemocrático. O cara que permitiu ser ofendido, ele é antidemocrata. Esses deputados que não aceitam isso e dão porrada são os democratas da sociedade desigual. É uma piada, o Canuto. É a piada, né, André? Teve superchats aí, enquanto você coloca, deixa eu falar rapidinho aqui, o caso aí do Glauber, é impressionante, né, que ele sai xingando, está totalmente descontrolado lá, o Glauber Braga, o cara do PSOL. Aí falaram que vão pedir impeachment dele, acho que não vai dar em nada, porque o outro deputado do partido dele, o João Willis, cuspiu, não foi punido, mas nem advertência ele não tomou.
Um outro petista aí, o Quaquá, deu um soco lá, até agora não aconteceu nada com ele. Então, ele deu um chute na bunda de um cidadão. Vocês querem dizer, se nem o fato de um deputado dar um soco no outro deputado, nem assim os deputados vão querer caçar, imagina quando é um cidadão que tomou um chute, né? Então, assim, é o país que a gente vive, é impressionante. Mas não é porque é deputado, é porque é de esquerda, tá? Se fosse um de direita, por muito menos que isso, o Daniel Silveira, porque ele gravou um vídeo, né? Não agrediu nenhum deputado, ele gravou um vídeo, foi caçado, preso, ele não foi caçado, ele foi preso, não é caçado, preso. E a Câmara manteve o cara preso lá no ano passado. Agora, no caso aí do João Willis, do Glauber Rocha, não é nem questão de prender, é só caçar, ou dar uma punição, uma suspensão, mas nem isso eu acredito que vai ter, não. Vai, André, tem o superchat aí? Sim, da Ângela Bezerra. Agradecer a Ângela Bezerra. Ângela Bezerra. Passou um super chique aqui, mas não fez pergunta, não. Se quiser mandar uma pergunta aí, manda então pra gente aí. Pergunta aí. Tá bom. E pra gente fechar, fica um recado. Tem gente aqui no chat, o Canuto, que fica engraçado. Ele fala o seguinte: gosto de ver isso, porque é um programa, muitas vezes, humorístico. E eu já conversei aqui e estou desafiando essas pessoas o seguinte, a fazerem perguntas que nos contraponha. Ao invés de ficar falando coisas vazias, com pessoas vazias, ofensas vazias, faz algo que seja relevante. Primeiro, muito obrigado pela audiência. É isso, vir aqui para falar que é programa de humor, na verdade, eu acho engraçado aquilo que você fala. É isso, porque eu não expresso a minha idiotice. O idiota calado, você fica na dúvida. Quando ele abre a boca, você tem certeza. Então, mostre que eu sou idiota. Mostre que as minhas análises estão erradas. Mostre que esse governo é o império da mentira. Mostre que esse governo vai dar certo. Mostre isso. Ao invés de ficar fazendo comentários babacas, quebre a nossa verdade. Tenta quebrar. Está desafiado para isso. Não só quem fez esse comentário, como os demais que pensam como ele. Me quebre, me humilhe, me sacaneie. Tanto a mim, quanto meu amigo Canuto, meu amigo Gustavo, meu amigo Satier e eventuais convidados. Quebre Paulo Cogos, quebre Satier, mas com perguntas. Sem deboche, porque eu não debocho de ninguém. O deboche é argumento de P, não é isso? É o argumento de P. Olha, André, eu não sei se a pessoa que falou do humorístico, eu não sei, tem duas formas de ler isso aí, né? Ele estava criticando ou elogiando, não sei. Pelo jeito estava criticando, mas eu acho assim, não tem problema nenhum. Humorístico, é claro que a gente faz piada com a esquerda é ridícula, a esquerda é babaca. Você tem que tirar sarro deles mesmo, sabe? E no meio dos comentários, é claro que a gente coloca a pitada de humor aqui, não é um programa que vai só fazer humor fraquinho, ser só piada, de querer forçar a piada, não, a gente está aqui falando de notícia e no meio, claro que tira sarro, é óbvio. E qual o problema disso? A esquerda não tem capacidade de fazer um negócio desse. As piadas da esquerda não tem graça, eles fazem uma piadinha lá de... Assim, é todo travado com o politicamente correto, não pode fazer piada daquilo, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, só pode fazer contra evangélico, quer dizer, eles querem colocar o evangélico como os bobinhos, ignorantes, né? Cristãos em geral, mas principalmente evangélicos, né? O humor deles é fraco, não tem como concorrer, não tem capacidade de concorrer. A gente faz piada assim, a gente quer que se dane se a esquerda está achando graça ou não da nossa piada. Aí, se eles estão bravinhos com a nossa piada ou não, a gente está se lixando para eles. Não nos pautamos pela esquerda. Vamos fazer a piada que tiver que ser feita. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora, para a gente fechar nosso jornal. Acho que o Olavo de Carvalho falava isso, né? Você se lembrar. Primeiro você ridiculariza, depois você acha graça, depois você evita, depois você teme, depois você respeita. Foi basicamente que fizeram isso com o Bolsonaro. Ah, Bolsonaro fala sozinho no Congresso. Ah, Bolsonaro é isso. Não vamos mais falar do Bolsonaro. Aí depois critica. E agora respeita-se. Talvez seja isso. Ele está na primeira fase, está achando graça. Mas já vai começar a respeitar, ou então me contradiga. Já falei isso já. Fica o desafio aqui para a nossa audiência. Nossa audiência é qualificada? Chama aquele amigo esquerdista, não é isso? Manda ele entrar e manda ele fazer uma pergunta. Vê se ele quebra a gente. Vai ser bacana. Canutão, agradecer a nossa audiência aí, agradecer a você. Valeu, você sempre nota 10. Gustavão, coitado, tá numa luta danada, tá tentando, não é isso? E deixa eu ver aqui, só o nosso... Agradecer o pessoal aí, desejando um bom dia, boa tarde já, um bom dia, boa quarta-feira para todo mundo aí. Abraço, pessoal. Abraço.